Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: 148 anos do retorno à pátria espiritual de Allan Kardec. Fonte: Jornal Nova Era. Morte, passaporte para a vida. Assim entendemos na perspectiva espírita. No entanto, quando nos despedimos de alguém, através da desencarnação, sentimos imediatamente a lacuna deixada por aquele amigo ou parente. Com o tempo, recordando o ser ausente, vivenciamos saudosos dias daquela presença insubstituível. 31 de março é desses dias. Lembramos o mestre e educador Allan Kardec, que retornou ao mundo dos espíritos no ano de 1869. Neste 31 de março, saudamos Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, o primeiro comunicador espírita. Nascido em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, Rivail, Allan Kardec, já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o que estava acontecendo. Homem criterioso, ele não se deixava levar por modismos e, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecidos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. No ano de 1855, Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, foi convidado por um amigo seu a ver de perto estas manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Rivail era discípulo de Pestalozzi, chamado de pai da pedagogia moderna, e casado com Amélie Gabrielle Baudet. O professor então participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento cultural e social dos que faziam parte do espetáculo. Como os móveis, por si só, não poderiam mover-se, fatalmente havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre os mesmos e respondendo aos questionamentos dos presentes. Rivail presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Atenta aos dizeres do espírito e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. Através dos espíritos, Rivail descobriu que em uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a ser chamada doutrina espírita ou espiritismo. A partir daí, foram 14 anos de organização da doutrina espírita. Com todo um esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita. Em 1857, a publicação de O Livro dos Espíritos. Em 1861, O Livro dos Médiuns. Em 1864, O Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o livro O Céu e o Inferno.
e em 1868 publicou a Gênese. Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Constituída legalmente, a entidade passou a ser Sociedade Central do Espiritismo, local de estudos e incentivadoras da formação de novos grupos. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do Espírito de Verdade. Ouçamos agora uma mensagem de um momento espírita produzida pela Federação Espírita do Paraná. Confiança em Deus. O profeta Isaías, ao se referir à grandeza de Deus e à confiança que nele deve ter o homem, diz: Os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como de águia, correrão e não fatigarão, andarão e não desfalecerão. É muito singular que o profeta compare os que confiam no Senhor às águias. É que elas têm uma forma toda especial de enfrentar as tempestades. Quando se aproximam a tempestade, as águias abrem suas asas, capazes de voar a uma velocidade de até 90 km por hora, e enfrentam a tormenta. Elas sabem que acima das nuvens escuras e das descargas elétricas brilha o sol. Nessa luta terrível, elas podem perder penas, podem se ferir, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Confiança que traduz certeza é o seu lema. Para além da tormenta brilha o sol, e o sol elas buscam. Na morte, as águias também dão excelente lição de confiança. Como todos os seres vivos, elas também morrem um dia. Contudo, alguma vez você já se deparou com o cadáver de uma águia? É possível que já tenha visto de uma galinha, de um cachorro, de um pombo, quem sabe até de um bicho do mato nessas extensas estradas de reserva ecológica. Mas com certeza, nunca encontrou um cadáver de águia. Sabe por quê? Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, não se lamentam nem ficam com medo. Localizam o pico de uma montanha inatingível, usam as últimas forças de seu corpo cansado e voam na sua direção. E lá esperam resignadamente o momento final, até para morrer. As águias são extraordinárias. Quando porventura você se deparar com um momento difícil em que as crises aparecem gerando outras crises, não admita que o desânimo se aposse das suas energias. Eleve-se acima da tempestade através da oração. Pense que Deus é o autor e o sustentador de todo o bem. Pequenos dissabores que estejam atingindo você são convites a reexame dos empecilhos que enchem a estrada da sua vida. Discórdia é problema que está pedindo ação pacificadora. Desarmonias domésticas são exigência de mais serviço aos familiares. Doença é processo de recuperação da verdadeira saúde. Até mesmo a presença da morte não significa outra coisa senão renovação e mais vida. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.